pessoal, agora vamos começar a fazer a cabecinha da nossa bonequinha Alegria, né? Vamos continuar aqui, a gente vai usar esse protetor da pele aqui. Depois eu deixo na descrição as cores, certinho, o número a numeração das cores. Então, a gente vai começar com um anel mágico. E dentro desse anel mágico, a gente vai colocar 8 pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e 8. E aí, na segunda carreira, a gente vai fechar aqui, né? A gente vai fechar o nosso anel mágico. E na segunda carreira, a gente vai fazer de aumentos. 2 pontos baixos dentro de cada ponto de base. Então, vamos lá. Primeiro aqui a gente vai colocar um ponto baixo e 2 pontos baixos. Fizemos o nosso primeiro aumento, aí a gente volta aqui no primeiro ponto e já marca. Pra gente não se perder. E aí, a gente vai seguir fazendo aumento em todos os pontos. Um aumento em cada ponto. Eu vou fazer os meus aqui e volto com vocês. Bom, terminei aqui, gente, os aumentos. E a gente ficou com um total de 16 pontos baixos nessa segunda carreira. E agora, eu também já aproveitei para arrematar aqui o fiozinho do meio, que eu arremato dois nós e corto. E agora, a terceira carreira, a gente vai fazer 2 aumentos e 2 pontos baixos por toda a volta. Então, vamos lá. Vamos fazer o primeiro aumento. Fiz um ponto. Vou marcar. Um aumento. Fazer o segundo ponto no mesmo ponto. Ó, nosso primeiro aumento. 2 pontos no mesmo ponto de base. 2 aumentos e 2 pontos baixos. Então, vamos fazer o segundo aumento. Mais 2 pontos no mesmo ponto de base. E agora, 2 pontos baixos. 1, 2. Um em cada ponto. E assim a gente vai fazer por toda a carreira. 2 aumentos. Ó, primeiro aumento. Segundo aumento. E 2 pontos baixos. 1 ponto, 2 pontos. Agora, 2 aumentos. E assim a gente vai fazer por toda a volta. Eu vou fazer os meus aqui e volto com vocês. Bom, terminei aqui a terceira carreira de 2 aumentos e 2 pontos baixos por toda a volta. E a gente ficou com 24 pontos. Agora, a gente vai fazer um ponto baixo. 2 aumentos. 2 aumentos. E 4 pontos baixos e 2 aumentos. 1, 2, 3, 4 e 2 aumentos. E novamente vamos repetir. 4 pontos baixos. 2, 3, 4 e 2 aumentos. E 2 aumentos. Novamente, 4 pontos baixos. 1, 2, 2, 3, 4 e 2 aumentos. E aí, depois do último aumento, vão sobrar aqui 3 pontos baixos. Olha, 1, 2, 3. 3 pontinhos até chegar no nosso marcador. Lembra que lá no começo a gente começou com um ponto baixo e 2 aumentos? É para conseguir fazer esse formato. É só o primeiro que muda, que a gente faz um ponto baixo e 2 aumentos. E o restante todos são 4 pontos baixos, 2 aumentos. 4 pontos baixos, 2 aumentos. 4 pontos baixos, 2 aumentos. E aí aqui 3 pontos, completando com aquele primeiro ponto que a gente fez e marcou, dão 4 pontos baixos e 2 aumentos. E aí fica nesse formatinho de quadrado, porque esse modelinho de boneca que a gente tá fazendo é um modelinho Funko Pop, né? Que tem a cabeça grandona, o corpo menorzinho e a cabecinha, ela tem um formato quadrado. Então, é por isso, tá? E aí, agora, a nossa próxima carreira, nessa carreira, a gente ficou com 32 pontos baixos. A carreira de número 1, 2, 3, 4. Carreira de número 4. Agora, a carreira de número 5, a gente vai fazer 2 pontos baixos e 2 aumentos. Vamos fazer 1, 2 e 2 aumentos. Aí, um aumento, 2 aumentos. E aí, a gente vai fazer 6 pontos baixos
Reparem que é só o começo que muda, tá? Esse comecinho aqui, 2 pontos baixos e 2 aumentos. Agora a gente vai fazer 6 pontos baixos. Fiz 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E 2 aumentos. Um aumento, 2 aumentos. E vamos repetir novamente 6 pontos baixos e 2 aumentos. 6 pontos baixos e 2 aumentos. Até chegar aqui no final. Eu vou fazer os meus aqui e volto com vocês. Antes de finalizar, que a gente vai finalizar junto, tá? Bom, cheguei aqui, gente, pra finalizar, ó. Fiz os 6 pontos baixos e 2 aumentos. Em toda a volta, fiz o último aumento aqui. E aqui sobraram 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Aí lá no começo a gente tinha feito 2 pontos baixos e 2 aumentos. Juntando com esses 4 pontos baixos aqui, fica 6 pontos baixos. E aí, toda a volta vai ficar com 6 pontos baixos e 2 aumentos. 6 pontos baixos e 2 aumentos, 6 pontos baixos e 2 aumentos. Beleza? Então, eu vou terminar aqui. 1, 2, 3, 4. Concluímos a nossa carreira de número 5. A carreira de número 6, a gente vai fazer 3 pontos baixos e 2 aumentos. 1, 2, 3 e 2 aumentos. Um aumento, 2 aumentos. E agora a gente vai fazer 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 2 aumentos. Um aumento. Aumento, 2 aumentos. E aí a gente vai fazer mais 8 pontos baixos e 2 aumentos, 8 pontos baixos e 2 aumentos. E aqui no final eu volto com vocês pra gente finalizar. Cheguei aqui no final, gente. Faltando pra concluir. Eu não lembro se nós estamos na carreira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós estamos na carreira 6. Na carreira número 5, eu não sei se eu cheguei a mencionar, mas a gente ficou com 40 pontos baixos. Aí agora na carreira 6 a gente fez, iniciou com 3 pontos baixos e 2 aumentos, continuamos por toda a carreira com 8 pontos baixos, 2 aumentos, 8 pontos baixos, 2 aumentos, 8 pontos baixos, 2 aumentos, 8 pontos baixos, 2 aumentos. E aqui ficou faltando, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos baixos, que juntando com os 3 do início aqui dá 8 pontos baixos e os 2 aumentos na sequência. Então, nessa carreira, a gente vai ficar com 48 pontos baixos no total. É importante, gente, contar os pontos, tá? Não necessariamente precisa contar. Vocês podem... A conta tem que dar sempre isso. Tem que dar sempre certinho do jeito que eu tô fazendo aqui. Porque senão a gente não consegue fazer esse formatinho quadrado na cabeça, ó. Tá vendo como já tá ficando? Então, agora a gente vai pra carreira número 7. Que vão ser 4 pontos baixos e 2 aumentos. 1, 2, 3, 4. E 2 aumentos. Primeiro aumento, segundo aumento. Agora a gente vai fazer uma sequência de 10 pontos baixos, 2 aumentos, 10 pontos baixos e 2 aumentos, 10 pontos baixos e 2 aumentos. E aí, quando chegar aqui no final, eu volto pra gente finalizar junto. Terminei aqui os 2 últimos aumentos e aqui ficou faltando 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos baixos pra gente finalizar. Juntando com os 4 pontos do início da carreira, total de 10 pontos baixos e 2 aumentos, igual a gente fez na carreira inteira, 10 pontos baixos e 2 aumentos. Deu pra vocês entenderem, né? Então, eu vou terminar aqui os 6 pontos baixos. E essa carreira de número 7, a gente vai ficar com 56 pontos baixos. Agora, a carreira número 8, a gente vai fazer 5 pontos baixos e 2 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5 e 2 aumentos. Um aumento, 2 aumentos. E aí, a gente vai fazer uma sequência de 12 pontos baixos e 2 aumentos. 12 pontos baixos e 2 aumentos, 12 pontos baixos e 2 aumentos. E aí, aqui no final, eu volto pra gente finalizar junto, tá? Cheguei aqui no final e ficaram faltando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos baixos pra gente finalizar. Contando com os 5 aqui do começo
conclui-se 12 pontos baixos, igual a gente fez na carreirinha toda. Vou terminar aqui com vocês. E agora, a gente, nessa carreira de número 8, a gente ficou com 64 pontos baixos. A carreira número 9, a gente vai fazer 6 pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 2 aumentos. Primeiro aumento. Segundo aumento. E agora a gente vai fazer uma sequência de 14 pontos baixos e 2 aumentos. 14 pontos baixos e 2 aumentos. 14 pontos baixos e 2 aumentos. E aí eu volto com vocês pra gente finalizar junto. Vou fazer os meus aqui, tá bom? Cheguei aqui no final. Fiz os meus 2 últimos aumentos. E ficaram faltando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos baixos pra gente finalizar. Juntando com os 6 aqui do começo, dá 14 pontos baixos nessa linha aqui, que é a última. É a nossa última carreira de aumentos. Eu vou finalizar aqui com vocês. E a carreira número 9, a gente ficou com um total de 72 pontos baixos. Então, agora, pessoal, a gente vai fazer somente carreira de ponto sobre ponto. Acabaram os aumentos, já tá aqui, ó, a nossa cabecinha no formato quadrado, a base da nossa cabecinha. E a gente vai fazer da carreira número 10 até a carreira número 25, de ponto sobre ponto. A gente vai fazer toda a volta da carreira número 10 até a carreira 25 de ponto sobre ponto, sem aumentar e nem diminuir, lembrando de sempre marcar o início de cada carreira. Vocês usem aí. Eu gosto de usar a linha mesmo, mas se você tiver um marcador, pode usar o marcador. E vamos seguir aqui. 10. 10, 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. São 16 carreiras de ponto sobre ponto. 16? Acho que é isso mesmo. No final eu conto aqui com vocês, tá? Então é isso, eu vou fazer as minhas aqui e volto pra mostrar como que ficou. Façam de vocês. Bom, pessoal, terminei aqui as minhas carreiras de ponto sobre ponto, da carreira 10 até a carreira 25. Foram um total de 16 carreiras e a nossa bonequinha ficou, a cabecinha tá ficando assim, tá? E eu já aproveitei, gente, pra posicionar também onde vão ficar os olhinhos, tá? Eu gosto de posicionar assim com um alfinete, pra gente fazer ele bem centralizado, porque como não é um rostinho redondo, às vezes se a gente não usar o alfinete e for direto colocando o olhinho, pode ser que o olhinho fique um pouco mais tortinho pra cá, um pouco mais pra lá. Então, a gente vai colocar os olhos na carreira número 15, tá? Com 12, são 12, com 12 pontos de distância um do outro, tá? Conta 12 pontos aqui, e aqui a gente conta 15 pra colocar. Então, aparentemente tá bem alinhadinho, ó, vai ficar retinho. Eu vou colocar aqui o olhinho e aí eu volto com vocês. Olha, gente, já coloquei os olhinhos com cravo, tá? E agora a gente vai dar continuidade, vamos começar as carreiras de diminuições. Então, a carreira número 26, essa é a nossa primeira carreira de diminuição, a gente vai fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E 2 diminuições. 2 diminuições. A diminuição, vocês lembram, né? A gente pega a parte da alça de fora, pega uma, pega duas. Aí traz por dentro do ponto e vira um ponto só. Tá vendo? Virou um pontinho. Então, a gente vai fazer 6 pontos e 2 diminuições. Fiz a primeira diminuição, a segunda diminuição. E agora, a gente vai fazer uma sequência de 14 pontos baixos e 2 diminuições. 14 pontos baixos, 2 diminuições e 14 pontos baixos e 2 diminuições. Quando chegar aqui no final, eu vou finalizar com vocês, tá? Então, vamos lá. Vou fazer as minhas aqui e volto com vocês. 14 pontos baixos e 2 diminuições. Bom, pessoal, terminei aqui as 2 últimas diminuições e ficaram faltando esses pontos aqui. A diminuição é igual a gente fez os aumentos, só que diminuindo. Então, eu tinha começado aqui com 6 pontos baixos. Aliás, eu comecei aqui com 6 pontos baixos e 2 diminuições. Então, aqui sobraram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que com 6 dá os
dá os 14 pontos baixos. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, né? 6 mais 8 dá 14. Então, acaba concluindo os 14 pontos baixos dessa lateral, igual das outras, né? Então, agora eu vou terminar aqui com vocês. Os 8 pontos baixos que faltam. E no total, a gente vai ficar com 64 pontos baixos nessa carreira. A próxima carreira, a carreira de número 27, a gente vai fazer 5 pontos baixos, fiz um, marco, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos baixos e duas diminuições. Uma, duas. Duas diminuições. E agora a gente vai fazer uma sequência de 12 pontos baixos e duas diminuições, 12 pontos baixos e duas diminuições, 12 pontos baixos e duas diminuições. E quando chegar essa última parte aqui, eu volto com vocês. Vou fazer as minhas aqui, façam as de vocês aí. Bom, terminei aqui a carreira, ficaram faltando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos baixos para terminar a carreira. Que com os 5 do início aqui dão os 12 pontos baixos que a gente está fazendo em toda a volta. 12 pontos baixos e duas diminuições. Vou finalizar. E a gente termina essa carreira de número 27 com 56 pontos baixos. A próxima carreira de número 28, a gente vai fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, duas diminuições. Uma, duas. E agora uma sequência de 10 pontos baixos de duas diminuições, 10 pontos baixos de duas diminuições, 10 pontos baixos de duas diminuições. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Voltei. Agora ficaram faltando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos baixos pra gente terminar a carreira, lutando com os 4 daqui do começo, dá os 10 pontos baixos deste lado da cabeça. Então, eu vou terminar aqui com vocês. E essa carreira, a de número 28, a gente vai finalizar ela com 48 pontos baixos. E a carreira de número 29, a gente vai iniciar com 3 pontos baixos. Aqui está o primeiro, marcando sempre. 1, 2, 3. 3 pontos baixos. E duas diminuições. Uma diminuição. Duas diminuições. E agora a gente vai fazer uma sequência de 8 pontos baixos, duas diminuições. 8 pontos baixos, duas diminuições. 8 pontos baixos, duas diminuições. E quando chegar aqui, faltando só os pontinhos finais, eu volto com vocês. Ó, pessoal, cheguei aqui na minha última diminuição que eu fiz e ficaram faltando 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos para finalizar. Aqui, juntando com os 3 aqui do início, dá os 8 pontos baixos e a diminuição, né? As duas diminuições na sequência. Então, vou terminar aqui com vocês. Agora, essa carreira, que é a carreira de número 29, a gente ficou com 40 pontos baixos, tá? A próxima carreira, a carreira de número 30, a gente vai fazer 2 pontos baixos. 1, 2 e duas diminuições. Duas, duas diminuições. Agora, a gente vai fazer uma sequência de 6 pontos baixos e duas diminuições. 6 pontos baixos e duas diminuições. 6 pontos baixos e duas diminuições. E quando chegar aqui, eu volto com vocês. Bom, gente, cheguei aqui no final dessa carreira, a carreira número 30. Ficaram faltando aqui 1, 2, 3, 4 pontos baixos para finalizar. Que juntando os dois primeiros pontos que a gente começou, vai dar os 6 pontos baixos que a gente estava fazendo na carreira toda. 6 pontos baixos de duas diminuições. E aí eu vou finalizar aqui com vocês. E nessa carreira. Ai, difícil de entrar. E nessa carreira,
a gente ficou com 32 pontos baixos. A próxima carreira a gente vai fazer um ponto baixo, um ponto baixo, duas diminuições, uma, duas, um ponto baixo, duas diminuições e uma sequência de 4 pontos baixos, duas diminuições, 4 pontos baixos, duas diminuições, 4 pontos baixos e duas diminuições. E quando chegar aqui, prestes a finalizar, eu volto com vocês, tá bom? Bom, cheguei aqui, faltando 1, 2, 3 pontos baixos para finalizar. E a gente vai somar com esse ponto do começo, vai dar os 4 pontos baixos que a gente estava fazendo. Eu vou finalizar aqui com vocês. 1, 2 e 3. E nessa carreira, pessoal, a gente ficou com 24 pontos baixos. Um total de 24 pontos baixos. Agora a gente pode encher. Eu vou encher a minha cabecinha aqui e já volto pra gente continuar. Olha, tá ficando assim a nossa cabecinha, já enchi. E agora a gente vai fazer a carreira de número 32, que vão ser duas diminuições e 2 pontos baixos. Duas diminuições e 2 pontos baixos. Vamos fazer aqui. Agora, com o enchimento, um pouquinho mais difícil, mas dá certo. Uma diminuição. Marca. Uma diminuição. Opa. Duas diminuições. Fiz a primeira diminuição, agora eu tô fazendo a segunda. E 2 pontos baixos. 1 e 2. Mais duas diminuições. Uma diminuição. Duas diminuições. E 2 pontos baixos. E vamos fazer assim por toda a volta. Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Bom, pessoal, nós ficamos aqui, então, no total com 16 pontos, né? Essa foi a nossa última carreira. Agora a gente vai deixar a cabecinha separada e vamos começar os bracinhos, tá? A gente pode cortar o fio aqui, pra deixar um tanto bom pra costura. Deixar um pedaço bom pra gente poder costurar. Vamos reservar junto com o corpinho.